Oi, minhas queridas, conforme prometido no vídeo anterior, nesse daqui eu vou falar sobre cura. O que essa palavra significa, quais são as chaves e quais portas elas abrem. Então, fica aqui comigo que vamos aprender como utilizar esses significados a nosso favor, tá bom? Para começar, precisamos entender, antes mesmo de entender o significado da cura, entender que a cura é um processo. Não existe uma varinha mágica que vai fazer um plim, né? Não imediatamente, né? A varinha mágica, a varinha de condão, né? De você. Ai, gente, não quero viajar aqui, mas o que eu quero dizer é que esse plim, que é o imediato, um estalar de dedos, para o nosso tempo ainda não é assim, né? Para outras pessoas que manipulam melhor o tempo e que conseguem diminuir a diferença entre aquilo que é pensado e aquilo que é manifestado, sim, isso pode ser considerado natural, né? Mas viagens à parte, para nós que estamos aprendendo a evoluir, a cura requer um certo tempo. E ela é um processo. Um processo é feito de diferentes caminhos, de altos e baixos, de intensidades variadas, e para cada pessoa ele é único. Né? No vídeo anterior eu falei sobre até mesmo a possibilidade de desistência e o quanto isso é acolhido aqui nesse processo, o quanto isso é respeitado, que a pessoa ainda não esteja no tempo de mexer, de lidar com essa dor. Mas se você é uma dessas pessoas que sim, que já está disposta a enfrentar essa jornada, né, a desenhar essa jornada de cura, da vergonha ao deleite, né? Então é importante saber como pensar sobre a cura, tá? Eu anotei aqui alguns significados e quero compartilhar com vocês. Num deles está escrito que a cura é o restabelecimento da saúde. Se a gente for pensar numa vítima de violência sexual, o que aconteceu com a saúde sexual dessa pessoa? O que aconteceu quando o seu espaço sexual sagrado foi invadido por um abusador? Um agressor, um pedófilo, né? Algo ali se quebrou. Se quebrou o ciclo do que era saudável, do que poderia, o que deveria caminhar de forma saudável. Se inseriu um trauma, né? Um abuso, uma quebra. Quando acontece isso, a saúde ela fica comprometida. A gente está falando de saúde sexual e de saúde emocional. Então, como eu já falei em outros vídeos, é uma mulher que se torna mulher, mas não uma mulher completa, que não se sente completa com a força feminina. Ela ainda tem dentro dela, muito atuante, uma criança ferida. Então, o restabelecimento da saúde nesse caso é curar as feridas dessa criança interior para que isso dê forças para a mulher se tornar uma mulher mais saudável e se sentir completa. Então, esse é um dos significados de cura como eu aqui tenho entendido e quero transmitir para vocês. Em outro significado tem cuidado e diligência. Cura é cuidado e diligência. O que é diligência? Interesse ou cuidado aplicado na execução de uma tarefa. Então, isso aqui nos faz entender que a cura é um processo no qual você precisa olhar aquilo que está precisando de tratamento, precisando de cura. Eu sempre associo a questão da cura como uma ferida, né? Para você curar uma ferida, você tem que olhar, você tem que enxergar muito bem o que é que tem ali, para saber como você vai lidar, né? Então existe ali algo que só precisa de uma limpeza com gás, e outras coisas precisam de um curativo, outras precisam daquele sprayzinho cicatrizante. Na minha infância era o mertiolate, e aí logo vinha o sopro, né?
da minha mãe ou do meu pai quando passava no joelho, principalmente, com criança vive de joelho ralado, né? Então, para você curar uma ferida, eu viajo, né? Tenho que voltar, né? Você tem que olhar essa ferida e só assim vai ser possível curar. E olhar nem sempre é fácil, sabe? Não é fácil, não é para qualquer pessoa e em qualquer tempo. Cada pessoa tem seu tempo e tudo bem se algumas não quiserem mexer com isso. Ninguém é obrigada a nada, sabe? Cada pessoa tem a sua autorregulação, o seu saber sobre si, o seu tempo sobre si. Eu estou aqui disposta a oferecer a minha contribuição para aquelas que já decidiram que querem a cura, principalmente se entenderem a cura como eu estou entendendo dessa maneira, né? E uma última definição sobre a palavra cura, e aí eu já vou falar um pouquinho mais aprofundado sobre como iniciar a cura, é do grego e significa cicatrização. Então, gente, percebe como é interessante a gente buscar os significados das palavras? A gente descobre quais são as chaves que elas abrem, quais são as portas pelas quais a gente pode escolher entrar. Então, ao invés de pensar a cura como algo assim, que eu vou passar uma borracha na minha memória e nunca mais isso vai me atormentar. Muitas pessoas acreditam enganosamente, equivocadamente, coitadas, que a cura é isso, que é simplesmente passar uma borracha. E como isso é uma coisa que não existe, por que é algo que vem na fantasia dessas pessoas, né? De algumas pessoas. Inclusive eu, gente. Eu já passei por uma situação em que eu ficava obcecada em ter uma máquina do tempo. Eu queria ter uma máquina do tempo para voltar, para mudar um detalhe da minha situação que iria mudar o curso da história naquele momento. Mas quem é que deseja isso, gente? Assim, eu já assumi, já admiti. Por que eu tinha esse desejo? Porque eu era uma menina que nessa área não tinha crescido, na área de enfrentar os problemas, né? A minha dor é diferente, não é a dor do abuso sexual. É uma dor da dependência emocional e da insegurança, coisas que até hoje eu tenho enfrentado, né? Me proponho a enfrentar. Mas só enfrenta mesmo a mulher. A menina, a criança ferida, ela pensa como criança ferida. Então é natural que ela vai ter uma fantasia de uma máquina do tempo, de pegar uma borracha e apagar. Tem até aquele filme com o Jim Carrey e Kate Winslet que fala assim, o nome do filme é Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças, que mostra que um deles desejou apagar a memória do outro para não sofrer com aquilo. O que eu me lembro do filme é isso, tá, gente? Eu acho que ele é muito mais profundo que isso, mas é o que eu me lembro. E aí não existe uma borracha que apague. Então, como que uma adulta pode iniciar o seu processo de cura? Vamos pensar juntas aqui? Vou falar para vocês. A cura inicia pela fala. É importante falar. É fundamental. Porque uma memória traumática, quando não é falada, ela fica ali, como eu falei, né? Não sei se foi nesse vídeo ou se foi em outro, que ela fica quietinha, parece que tá quietinha, mas no fundo, ela tá emanando uma vibração que incomoda, uma vibração que inquieta a pessoa. Então, enquanto a pessoa não fala, aquela inquietação ela vem e volta para ela mesma. O pensamento vem, a emoção vem e volta. Então tá circulando aqui, ó. Tem um caos aqui dentro. Não tem uma via de expressão que seria a fala, uma das vias mais saudáveis que existem. E aí eu vou dizer a fala, que pode ser dividida em escrita, fala conversada, fala cantada, né? Não sei se tem mais alguma fala. Fala representada, fala dançada, sim. Esse corpo também precisa falar, mas aí é um papo mais avançado, que eu até vou chamar minha professora de lambada um dia para falar sobre esse assunto, porque essa soltura também é algo que permite o corpo a falar e a se reconectar
com essa criança interior saudável e restabelecer essa saúde sexual e emocional dela. Então, a cura inicia pela fala. A fala, ela pode ser dessas várias formas que eu falei, e a mais indicada de todas, e aí eu já vou precisar falar isso aqui com vocês, é a fala em psicoterapia. Procure uma psicóloga se você estiver disposta a entrar num processo de superação do abuso sexual. É fundamental você ser acompanhada por uma psicóloga que vai entender o seu ponto de partida, que vai entender o seu objetivo, que não vai te julgar, que vai te acolher. É muito importante ter uma psicóloga que te acompanhe nessa jornada de superação. Porque é com essa fala que é diferente, apesar de ser válida uma fala com amigas, por exemplo, a fala no setting terapêutico, no território da terapia, com esse profissional preparado para te escutar, vai ser uma fala que vai ser totalmente aproveitada em seu máximo potencial, porque aquela profissional psicóloga está ali para te escutar inteira. Ela não vai te julgar e ela nem vai colocar uma história por cima para dizer, isso também aconteceu comigo. Porque cá para nós, gente, isso é tão comum que quando uma mulher muitas vezes vai desabafar com outra, ela escuta uma história pior. E nenhuma consegue ajudar a outra, né? Então, é isso. A psicoterapia abre as portas para o início da cura. Então, gente, eu recomendo psicoterapia, certo? E no mais, gente, aí, lembrando a situação de poder desistir, lembrando a situação de que, eu acho que não é pra mim, não é a hora. Não tem problema. Que você esteja aqui buscando esse conteúdo, que você esteja no canal vendo e revendo os vídeos, já tá abrindo janelinhas de possibilidade que uma hora o seu tempo pode chegar. E se não chegar, você vai sair um pouquinho mais... qual é a palavra? Você vai sair um pouquinho mais rica de conteúdos, de saberes do que você era antes, né? Porque quando você vive isso em solidão, você se sente muito inferior e muito na escassez, né? Como se não se sentisse merecedora. Então as portas se fecham, né? Então esse é um assunto para outro vídeo também. Mas é isso, gente. Fiquem aqui comigo, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!